bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E nós estamos aqui com a graça de Deus acolhendo você e sendo acolhido por você na sua casa. Eu quero desejar, no início desse programa, muita alegria, muitas bênçãos, muita paz e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, um programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso é você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo e a gente vai se prevenindo daquelas doenças que tentam roubar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Vanderly Marchiori, nutricionista, especialista em chás e fitoterapeuta. Aceitou o nosso convite para falar de um tema muito importante, os benefícios, a importância dos chás, esse recurso natural que Deus nos deu aí, natureza, para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde. Lembrando também, né, gente, que você pode ligar e participar do programa. Você sabe que aqui nós queremos rezar com você, rezar por você, por sua casa, por sua família. Portanto, o telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ligue e participe, afinal de contas, o programa é seu. E só uma recordaçãozinha fantástica, estamos em outubro, o mês chamado o mês rosa. Você viu que eu já aderi à campanha Prevenção do Câncer de Mama aí. Oxalá pudéssemos falar mais e mais e mais e aderirmos a essa campanha, porque saúde é um dom de Deus. Cuidar do corpo é um ato de respeito para com o nosso Deus. E esse recadinho, gente, vamos agora com muito carinho acolher a nossa especialista. Afinal de contas, hoje nós queremos falar sobre os benefícios do chá. Quem não gosta de tomar aquele chazinho? E a gente sabe que tem tanta variedade e tanta importância que essa natureza nos dá para cuidar mais e melhor das nossas vidas. Vamos acolher então com muito carinho aí a nossa doutora. Doutora Vanderly, seja muito bem-vinda. Que honra recebê-la, doutora. Né? É a minha honra estar aqui. Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, doutora. Doutora, a senhora esteve aqui um outro dia no programa Vida e Saúde. A senhora não imagina a quantidade de ligação que a gente recebeu. Traz ela de volta, assim. Até nós tomamos aqui chazinhos maravilhosos e ela voltou. Por respeito a você, tá vendo como você é importante? A sua ligação, a sua participação é importante e fundamental. Ou seja, e a senhora está bem? Graças a Deus tudo em ordem, Frei. Eu recebi várias ligações realmente, recebi vários e-mails. Eu fico muito feliz em poder contribuir com a saúde das pessoas. E eu acho que essa é a nossa missão, né? A partir do momento que eu me predispus a trabalhar com alimento e com planta medicinal, é para ajudar as pessoas. Exatamente. A senhora, mais do que ninguém, conhece as propriedades e está aqui para nos ensinar tudo isso. Doutora, estamos também aí no mês de outubro, mês rosas, primavera, enfim. Gostaria que a senhora, como mulher, como doutora especialista, falasse um pouquinho assim, da importância do tratamento do câncer e aderirmos a essa campanha do Outubro Rosa, doutora. Na realidade, eu diria que eu tenho toda a cancha para falar disso, porque das 4 mulheres da minha família, minha mãe, eu e mais 2 irmãs, eu sou a única que não tive, né? Eu tenho uma irmã que está em tratamento neste momento por conta de um câncer de mama. Então, meu recado para toda mulher é o seguinte: tem que fazer os exames. As mulheres têm que vencer o preconceito, elas têm que se tocar. O toque não é uma questão de cultura, você deve vencer isso, deve ir ao ginecologista com regularidade e deve fazer todos os exames, porque é isso que garante a nossa sobrevivência. Quanto mais cedo, melhor. Está aí o recadinho, Outubro Rosa. Doutora, e quanto menos gordura as pessoas consumirem, quanto menos refrigerante as pessoas consumirem, quanto mais natural for a sua alimentação, nós sabemos que isso tem um impacto direto para que não haja célula cancerígena. E hoje já se sabe que quanto mais açúcar as pessoas comem, se ela tiver a carga genética positiva, esse é um dos gatilhos para o aparecimento da célula tumoral. Que maravilha, gente. Está dado o recado, então vamos aí aderir a essa campanha para que não só as mulheres, mas assim a sociedade como um todo possa se prevenir de todos os tipos de cânceres. Doutora, os benefícios do chá, né? Olha só, a nossa mesa está repleta, gente. Então um cheirinho, pena que televisão não pode passar um cheirinho, mas está gostoso demais assim. Importante, doutora, falar de chá. Super importante. A natureza, Deus nos presenteou com tudo isso, doutora? Deus nos presenteou e a gente deve voltar a usar. Na realidade, a fitoterapia é uma ciência milenar. Então, o que nós fazemos hoje, dentro do escopo científico, é resgatar a nossa cultura.
Esse perfume todo que o estúdio tá e que está todo mundo sentindo e a gente fica encantado mesmo, ele se deve a uma partícula, um grupo de fitoquímicos das plantas que são os óleos essenciais. Então, cada vez que eu passo a minha mão, que eu aperto uma folha de hortelã e fico com a minha mão perfumada, eu deixei a minha mão com óleo essencial de hortelã ali, ou qualquer que seja a planta, né? Tudo que nós ficamos com a nossa pele impregnada com o odor, com o aroma, é óleo essencial que está ali. E os óleos essenciais, eles são muito voláteis, ou seja, nós perdemos com muita facilidade, seja com a fervura, seja com a cocção, de várias maneiras. Por isso, quando eu preciso, por exemplo, eu preciso do óleo essencial de hortelã, que é um excelente remédio para a síndrome do intestino irritável, nós temos de duas maneiras. Ou ele para uso caseiro, eu faço chá e na realidade eu faço uma decocção e tenho ali um pouco desse óleo, ou os médicos fazem a prescrição do óleo essencial em cápsulas. E a partir do ano passado, ou seja, a partir de 2015, ficou estabelecido que a prescrição de óleo essencial de hortelã para síndrome do intestino irritável é um ato médico, só os médicos podem fazer. Então, se você tiver a síndrome do intestino irritável, ele está disponível, essas cápsulas estão disponíveis na rede pública. Então, qualquer médico em unidade básica de saúde pode fazer essa prescrição e você receber gratuitamente. Doutora Wanderli, a gente vai chegar assim, vai falar sobre situações, né, onde os chás as ervas são indicadas nesse ou naquele tratamento, enfim. Eu queria fazer uma pergunta, depois a gente vai ensinar se é melhor assim, ferver, se é melhor secar a erva, enfim, tudo isso a gente vai aprender hoje de novo, né? Mas assim, como é que foram muitos os estudos científicos, por exemplo, como é que eu sei, como é que vocês sabem, né, que aquela erva, que aquele é bom para isso, aquele é bom para aquele outro, como é que chegaram de tanto experimentar, doutora? Então, primeiro a gente tem um aspecto, para a gente chegar a fazer um estudo científico, nós levamos em conta a experiência popular. Então, diz a cultura popular, por exemplo, que o hortelã faz bem para o nosso intestino. Então, a partir daquele momento, existe aquela informação sem comprovação. Então, a comprovação é real pela clínica, as pessoas utilizam a planta medicinal e utilizam o hortelã e elas são beneficiadas, mas eu não tenho nenhum estudo randomizado, nenhum estudo focado naquilo. Aí o pesquisador que se interessa por isso, e nós tivemos grandes pesquisadores, ainda temos grandes pesquisadores, principalmente na Universidade Federal da Paraíba, onde o professor Matos deixou um grupo fortíssimo. Ele faleceu há 2 anos, mas deixou um grupo bastante forte em pesquisa com plantas. O pesquisador se interessa por esse viés e diz assim, bom, eu quero estudar o hortelã na saúde intestinal. Então, ele começa a isolar compostos daquela planta. Então, ele pega o hortelã, ele submete a vários processos químicos para saber exatamente a composição química da planta. Baseado na composição química da planta, ele começa a comparar com o que já foi publicado, não exatamente do hortelã, mas de plantas afins ou de qualquer substância similar com aquela atividade. Então, olha, o óleo essencial de rosas faz bem para a digestão. O óleo essencial do alecrim faz bem para a digestão. Então, ele começa a fazer uma comparação entre as substâncias, entre as plantas, com o mesmo tipo de atividade, com o mesmo resultado. E aí ele, né, numa outra fase do estudo, ele pega grupos de pacientes que são voluntários para utilizar na forma de chá, na forma de extrato, na forma de cápsula. E existe um outro grupo que usa o placebo. O que é o placebo? Ele parece um medicamento, ele parece a substância, mas ele não tem ação alguma. E esse grupo que recebe essa substância, essa cápsula, que é o placebo, ele é o nosso parâmetro. Então, ele é aquele grupo que vai dizer assim, olha, não dá certo, ou ele dá certo, Entendi. Quem tomou aconteceu isso, quem tomou teve melhora imensa de gases,
O placebo não teve melhora nenhuma, porque ele não tinha nenhum tipo de ação da planta. E a partir daí se publica o estudo. Quando o estudo é publicado, isso quer dizer que muitos pesquisadores analisaram, ele foi submetido a uma banca de pesquisadores acima do que esse pesquisador fez, e aí ele vai para uma revista indexada, que é uma revista que avalia absolutamente todos os critérios antes de conferir a publicação. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, você viu que a resposta dela foi assim bem esclarecedora, foi bem prolongada, por quê? Às vezes a gente pensa, não, é chazinho, é plantinha, então não tem valor nenhum científico. Olha só o processo pelo qual cada planta, cada erva é estudado, comprovado cientificamente. Então, quando a gente trata com nutricionista, fisioterapeuta, enfim, que indica e fala da propriedade, realmente é verdade. Por quê? Tem um embasamento científico de gente que estuda aquela planta e que vira tudo isso aqui que a gente tem aqui. Doutora, a senhora citou, assim, eu prestei atenção, tem o extrato, tem a erva em si, enfim, pode fazer ferver, pode tomar um líquido, pode deixar secar, enfim, como é que é esse processo? Nós temos vários tipos de utilização da planta. Você pode usar planta fresca, você pode usar essa que a gente tem aqui na mesa. Que é essa aqui, okay. Quer dizer, uma parte, uma né? Parte. Tem outra aí. Nós temos os 2 manjericões e o hortelã fresco. Nós temos já o capim-cidreira, que ele já está em processo de secagem, ele não está fresco. Nós temos a camomila e a semente do funcho já secas e a erva mate também. Só que a erva mate, ela tem um detalhe, ela está seca e torrada. Então, nós podemos usar de várias maneiras. Então, primeiro os frescos. Ok, vamos lá, vamos aprender. Depois o seco. Depois eu posso pegar, por exemplo, esse capim-cidreira que está seco, eu posso transformar em pó. Eu não posso perde fazer um propriedade, pó. não perde. Se eu fizer corretamente, não se eu perde. fizer o processo correto, não perde propriedade. Não é só chegar a deixar no forno lá e secar e aí... Não é bem assim. Entendi. Eu tenho que controlar a temperatura, eu tenho que ter um processo de desidratação correta da planta. E tenho que fazer a trituração correta da planta também. Virou um pó. Eu posso usar da maneira que está, adicionar em sucos, por exemplo, ou eu posso encapsular. E eu posso evoluir com esse extrato em pó. Eu posso fazer um extrato padronizado. O que é um extrato padronizado? Para sair 100 gramas de um extrato com uma propriedade maior de tratamento, eu uso 400 gramas ou 1 quilo, que a gente chama de extrato 4:1 ou 10:1. Para sair 100 gramas, eu uso 10 vezes. Como se fosse fazer um queijo. Para fazer um queijo de 1 quilo, se utiliza 10 litros de leite. Ou seja, você está concentrando. Com a planta medicinal é a mesma coisa. Isso é um extrato padronizado. Quanto mais padronizado estiver o meu extrato, eu preciso de menores quantidades. Por isso que quando eu mando manipular numa farmácia, eu utilizo quantidades do tipo 200 miligramas, 400 miligramas, é porque ali eu já tenho um extrato padronizado, que é um extrato farmacêutico. Entendi. E aí ele pode estar seco, que aí eu faço em cápsula, ou ele pode estar na forma de tintura. A tintura é um extrato hidroalcoólico, envolve água e álcool de cereais, e esse extrato hidroalcoólico nós usamos ainda diluído em água. Então, nós pegamos aquele extrato líquido, diluímos em mais água, porque ele tem ainda um pouquinho de álcool de cereais ali na sua composição, e a pessoa bebe como se fosse um xarope, mas não tem açúcar. Né? Só para as pessoas terem um conhecimento, ele é como se fosse um extrato super potente da planta, líquido. Que maravilha, gente. Isso foi importante, sim, porque a gente sabe. E ela vai ensinar mais. Fique tranquilo que ela vai ensinar um modo de preparo, enfim, como guardar, como conservar. Será que a gente pode colocar uma erva na geladeira? Será que vai perder propriedade? Enfim. Doutora, nós estamos aí nessa estação maravilhosa, a primavera, onde tudo está florescendo, flores para todo lado, começam a aparecer, doutora. Quais são os melhores, assim, tem alguma indicação para essa estação, doutora? Tem várias indicações, né? Plantar em casa, ter em casa, no jardinzinho, doutora? Tem, Frei. Nós fizemos um seriado até para o programa da tarde, que ficou muito legal, que eu ensinei a plantar. Olha. E assim, a gente pode plantar. Eu fiz eu sou meio anárquica, né? Aí eu peguei o pessoal do prédio, convenci o pessoal do meu prédio que nós deveríamos ter uma hortinha medicinal. E aí, enfim, sensibilizei uma das minhas vizinhas e nós duas plantamos 5 espécies diferentes. E hoje o que acontece é que todos os vizinhos se beneficiam.
porque quando eles precisam de um hortelã fresco para uma receita, eles descem e pegam. Quando eles precisam de alecrim para um chá ou para fazer qualquer outra receita, eles descem e pegam. E hoje já existe dentro do prédio uma necessidade de crescimento daquela horta, o que eu acho fabuloso. E olha, só para lembrar que a gente tem essa matéria, né, doutora? A gente tem essa matéria, daqui um pouquinho a gente vai mostrar também aqui durante o programa essa matéria aí que a doutora preparou e trouxe para nós, viu? Se você não tem um espaço no prédio, eu tenho o meu espaço no prédio, mas eu tenho a minha varanda que tem 60 centímetros. E na minha varanda com 60 centímetros, eu tenho hoje 18 espécies de plantas medicinais em vasos. A gente pode, doutora, a planta medicinal se planta, se coloca lá na terrinha a plantinha ou posso comprar a semente, doutora? Você pode comprar a semente, só vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas você pode fazer isso tranquilamente. O que eu costumo fazer até para agilizar, eu já compro no vasinho a muda pega, né, que a gente chama de muda pega, e eu transporto para o vaso onde eu quero cultivar. Então, eu tenho aquelas jardineiras mais compridas e eu coloco na minha jardineira sempre 3 plantas afins. O que são 3 plantas afins? São plantas que elas vão viver muito bem em conjunto. Tipo manjericão, eu coloco o manjericão roxo, o manjericão italiano e o manjericão comum. E aí nenhum deles se sobressai, porque eles têm a mesma natureza. Se eu coloco o manjericão e o alecrim, por exemplo, o alecrim é uma planta que domina. Então, o que ele faz? Ele, na realidade, ele puxa toda a nutrição e água do manjericão, ele se nutre, ele cresce e deixa o manjericão amíngua. Ou seja, eu perco a minha muda de manjericão. Os dois são bons, mas assim, é melhor deixar separadinho. Deixa separadinho. Né? Gente, olha quantas informações hoje, os benefícios dos chás, enfim, com a doutora aqui, Vanderly Marchiori. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, mas na sequência temos muito mais informações. A gente quer ensinar você a plantar na sua casa, a preparar o melhor chá, de acordo com a necessidade também e aquelas enfermidades que um chazinho vai bem e, acima de tudo, traz muita saúde porque é saudável. Então, tudo isso e muito mais, não sai daí, no próximo bloco temos informações para você. Esse é o Vídeo Saúde, é seu, volta já, só para você.